Hora de falar sobre Gonzalo Plata e Fabinho, jogadores que estariam na mira do Cruzeiro para 2026. Começando pelo Gonzalo Plata, o jornal O Dia do Rio de Janeiro informa que o atacante equatoriano do Flamengo interessa ao Cruzeiro e a outras equipes do exterior. Consultei fontes ligadas a essa possibilidade e posso assegurar que não há nenhum interesse do Cruzeiro em contratar o jogador. O Plata é até bem avaliado do ponto de vista esportivo, mas o comportamento dele fora dos campos é péssimo. Alguém que sai com enorme frequência, balada, noite, não é muito compromissado, foram vários os problemas ao longo da carreira. Não há nenhuma intenção do Cruzeiro em contratar o Plata, podemos descartar esse nome. Sobre Fabinho, volante veterano que pertence ao Ittihad, recentemente convocado para a seleção brasileira. Cruzeiro não confirma nem nega interesse. Vale a lembrança de que o Fabinho tem contrato com o Ittihad até junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. E mais, Fabinho e Leonardo Jardim têm uma relação muito próxima. Eles trabalharam juntos no Mônaco, enquanto o Fabinho era um lateral direito. E foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho em volante, mudando a carreira do jogador, que acabou anos depois sendo vendido para o Liverpool por 60 milhões de euros. Separei até um trecho de uma entrevista que o Leonardo Jardim deu em fevereiro, falando sobre o Fabinho, abre aspas, um dos brasileiros que eu treinei, que tenho grande consideração e que eu adoro, disse Leonardo Jardim sobre o atleta que estará com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti para os amistosos nessa data FIFA. E Emerson Pansieri atualiza as notícias celestes aqui na TBB. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, Cirilo. Um abraço pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro hoje, em mais um dia de trabalhos na parte da manhã, na Toca. E aí uma coisa que é até legal de explicar, porque o trabalho do técnico Leonardo Jardim, nesta fase que ele tem de data FIFA, é um trabalho que está voltado para a parte física. Óbvio, né? Tem trabalho em campo, tem tudo isso, mas há um entendimento desse departamento de saúde do Cruzeiro, né? Departamento médico, performance, todo mundo trabalha integrado, que é momento de encher o tanque. Então, vai ter tempo para cuidar da juventude, parte tática, o que pode fazer a equipe gaúcha, como o Cruzeiro pode se dar bem, Cruzeiro que vai ter vários problemas para esse confronto, então é momento de cuidar dessa parte física, reforço muscular, trabalho que vem sendo conduzido na Toca da Raposa para os atletas. E aí, Cirilo, não tem como não lembrar do que disse o próprio Jardim. Segundo ele, na entrevista coletiva última, após a última partida, ele falou, né, o jogo contra o Fluminense, ele falou que é a última garrafa d'água que o time tem na temporada. O que ele quer dizer com isso? Que é o último momento de melhorar essas questões físicas para que o Cruzeiro tenha consistência de jogo no Brasileiro e, sobretudo, na Copa do Brasil. Porque está bem claro, uma situação está bem nítida, Cirilo. Quando o Cruzeiro fizer a pontuação para chegar à fase de grupos da Libertadores, porque até agora é aquela fase de grupos estendida, né? Quando o Cruzeiro tiver certo, e isso aí está muito próximo de estar na fase de grupos, eu acredito, e aí a informação, que ele vai rodar o elenco, pensando em uma melhor parte física dos atletas para o duelo contra o Corinthians, a semifinal que vai ser em dezembro. Cruzeiro tem, Edu, até o fim do ano, nessa história da última garrafa d'água aí que o Pansieri falou, né? Uma sequência de jogos, até pensar em Copa do Brasil, até tem um respiro ali naquela semana de Libertadores, né? Entre a final da Sul-Americana e a final da Libertadores. Sem ser a próxima seguinte, né? Vai ter um espaço ali maior de jogos por conta dessa semana entre as competições. Deixa eu até ver entre qual rodada que é aqui, ó. Peguei a tabela. Seguinte, Cruzeiro joga contra o Juventude na quinta, dia 20, 4 horas da tarde. 3 dias depois, domingo, 8h30. Aliás, vai gostar de jogar 8h30, sim. O Cruzeiro... Impressionante, hein? Depois dá pra fazer um levantamento. Acho que é o time que mais jogou 8h30 nesse campeonato. 8h30, 9 da noite. Alô, nosso Michel Ângelo, diretor. A escala é sempre aquela... Haja adicional noturno. Jornada até meia-noite, /45, 1 da manhã. Domingo, dia 23, 8h30, tem Cruzeiro e Corinthians. Espaço aí de 3 dias. Aí o Cruzeiro volta a jogar 6 dias depois. Num sábado, também 8h30, contra a equipe do Ceará. Isso. Aí embala a sequência de novo, né? O Cruzeiro vai ter, na data base do dia 13 de dezembro, o Botafogo. E aí, no dia 7, fecha o campeonato contra a equipe do Santos. E aí, tudo dando certo, é o Cruzeiro que vai jogar
domingo, quarta, até a decisão da Copa do Brasil. Então, mesmo que não jogue a final, né, é um Cruzeiro que vai ter sequências importantes de jogos até lá. E é um time que depende muito da parte física, né, Edu? Sem dúvida. O Cruzeiro é um time de muita intensidade. Isso está provado por A mais B na temporada 2025, que é um time dependente, sim, da parte física, precisa estar saudável. Mas eu acho o seguinte, enquanto a chance matemática de conquista no Campeonato Brasileiro, não existe a menor possibilidade de ficar rodando elenco e poupando do time. Você acha que esse fim de semana pode balizar também esse planejamento? Tipo, se Palmeiras e Flamengo vencerem os jogos dele, o Cruzeiro pode dar esse olhar que trouxe o Emerson Pansieri? Se matematicamente ainda tiver chance, não. Até porque o Cruzeiro já vai ter que escalar jogadores diferentes na partida por conta de suspensão. Arroio e Matheus Pereira, né? Exato, eles estão fora. E Christian também. Então são 3 jogadores já ausentes, titulares, e os reservas vão jogar. Se seguir matematicamente com chance de título, time forte. Se a cada rodada a chance diminuir e se, infelizmente, a chance matemática acabar, aí você usa o Campeonato Brasileiro como preparação para a semifinal de Copa do Brasil. Eu não consigo ver o Cruzeiro disputando apenas uma competição, o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, justificável. Eles têm a final da Libertadores, ok. Agora o Cruzeiro não. O Cruzeiro já não tem essa data FIFA para jogar. Depois vai ter mais uma semana para trabalhar, para treinar. E se matematicamente ainda houver uma esperança de título brasileiro, cara, joga até o final dessa conta matemática. Até o dia que ela não existir mais. E se ela seguir existindo, o Cruzeiro ele é muito grande para desistir dessa maneira. Aí quando, se infelizmente acabar na matemática, aí você joga o restante do Campeonato Brasileiro de maneira inteligente, para recuperar quem precisa fisicamente, para dar minutos para quem precisa. Porque o Leonardo Jardim não vai jogar uma semifinal apenas com 11 jogadores. Ele vai precisar de jogadores para fazer substituições, pelo menos 4, 5 por jogo. Então ele precisa ali de ao menos 16, 17 jogadores com minutagem, com ritmo de jogo. E aí você usa o resto do Campeonato Brasileiro com inteligência. Se tem chance matemática, meu amigo, mira a taça. Você é técnico do Cruzeiro. Siga Emerson Pansieri. Na terça-feira eu expliquei muito sobre Sinisterra e esse planejamento para que tenha um jogador na linha do que disse o Panzi. Agora, tem um jogador específico, que é o Matheus Henrique, que foi a boa notícia, trabalhando com os companheiros a parte física, né, liberado para sair daquele processo de fisioterapia para preparação física, que é bem diferente uma metodologia da outra. Esse atleta, Cirilo, pode ser um que apareça nessa reta final de Campeonato Brasileiro e até, quem sabe, de Copa do Brasil. Por quê? Ele deve ser liberado. Não deve ser um prazo muito longo. E até quebrando um pouco algumas coisas que são ditas de recuperação de costela, né? Quebrada. Por aquela questão de ficar parado, não poder se mexer. Teve uma evolução muito legal. Também é um trabalho que é em conjunto, não é só o departamento médico, nem só o atleta, os dois estão juntos num propósito só, que é o Cruzeiro. E aí o Matheus Henrique, a informação que trabalha dia de tarde e noite, está interessado e é um atleta que também pode se colocar à disposição para essa etapa final, né, de campeonatos e competições que o Cruzeiro tem pela frente, até porque o técnico Leonardo Jardim considera muito a qualidade que tem o Mateuzinho. Sem dúvida, é um reforço para a reta final da temporada. Siga com o Cruzeiro, Emerson Pansieri. O Cruzeiro, que tem uma defesa bastante sólida no Campeonato Brasileiro, inclusive é uma matéria do nosso Lucas Barbosa no itatiaesporte.com.br. Cruzeiro mantém defesa sólida, mas liga alerta sobre ataque no segundo turno. Por quê? Cirilo, fazendo esse levantamento, até a presente data, o Cruzeiro fez 15 gols em 14 partidas no retorno. No primeiro turno, até a 14ª rodada, o Cruzeiro balançou as redes por 23 vezes, ou seja, teve aí uma diminuição de gols do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai aproveitar também essa parada. Eu falei que a primeira parte era uma primeira parte para cuidar da parte física, mas uma segunda parte é para alguma experimentação, jogada de bola parada, alguma novidade, batida de falta, batida de escanteio, para que o Cruzeiro também volte a marcar mais gols, para que o Cruzeiro consiga fazer mais gols, como aconteceu na primeira parte da competição. O time faz
uma ótima participação no Campeonato Brasileiro, né? Tem o Caio Jorge aí com 17 gols só no Brasileirão. É o time que está na terceira colocação, como eu disse na primeira parte da minha entrada aqui na turma do bate-bola. Está aí com essa vaga na Copa Libertadores, mas há um entendimento que o Cruzeiro pode melhorar essa parte de gols, porque ele já fez melhor. Esse tema é legal, vamos trazer ele no segundo tempo também da TBB, porque realmente a média caiu, mas se você pega lá, Pansieri, o aproveitamento, né? Aproveitamento não cai, né? Não cai, exato. Aí é aquela coisa, não cai o aproveitamento, mas se pode balançar as redes do adversário, é até uma questão de saldo de gols e deixar todo mundo feliz e deixar o KJ ainda com mais K na competição e fazer aquilo que o torcedor sempre espera. Cirilo, deixa eu trazer algumas informações a respeito da base do Cruzeiro, porque o Sub-20 voltou aos trabalhos hoje na Toca da Raposa 1, então reapresentação dos atletas, os jogadores que volta e meia também participam ali do trabalho do técnico Leonardo Jardim, representam o Cruzeiro no time principal e fazem as atividades já na Toca da Raposa 2, fica a grande expectativa sobre esse técnico que vai assumir o time Sub-20. O trabalho do Luciano Dias foi interrompido, o Mairon César é muito bem avaliado, Cirilo, muito bem avaliado e sinceramente tá por pouca coisa aí para ser anunciado como técnico do Cruzeiro, e aí vai começar a preparação para a Copa São Paulo, Copa essa que o Cruzeiro vai dispor de jogadores que participaram do time principal essa temporada, já tem essa ideia e é um Cruzeiro que faz esse trabalho integrado também, pensando em possíveis jogadores. O time quer contratar, mas quer revelar também para fazer caixa, para fazer dinheiro no futuro. Cirilo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando aqui com a seleção brasileira que joga neste sábado diante da seleção de Senegal, e o Fabrício Bruno nesse jogo ele deve ser reserva. Só que o Brasil joga no sábado e na terça, então é um tempo curto entre um jogo e outro, e a expectativa é de que ele possa ser titular diante da seleção da Tunísia, que é o jogo da terça-feira, isso na França, e de lá o Fabrício Bruno retorna no avião da Leila Pereira, chega em São Paulo, de São Paulo vai para Caxias do Sul e se junta à delegação do Cruzeiro, que vai chegar na quarta-feira, depois do último treinamento, na Toca da Raposa 2. Aí o Cruzeiro vai de voo fretado para Caxias do Sul, para o duelo da quinta-feira. A bola rola numa quinta, feriadão, às 4 horas da tarde. Estaremos com a equipe completa, diretamente do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então, Fabrício Bruno, nesse jogo com a seleção de Senegal, fica no banco, a princípio. E na terça-feira ele deve ser titular. A sexta-feira de treino na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro dando sequência aí nesta preparação, a terceira atividade desta semana. Ontem trouxemos aqui na Samuca TV, nas quentes do dia, a ótima recuperação do atacante Wanderson. Para a reta final de Série A, pouco provável, mas tem uma possibilidade do Wanderson ficar disponível para os jogos das semifinais, os duelos diante da equipe do Corinthians. Vamos acompanhar em termos de Campeonato Brasileiro. São 5 partidas que restam. Juventude fora de casa, Corinthians em casa, Ceará fora de casa, Botafogo em casa e o Santos fora de casa. Os jogos aí que o Cruzeiro tem pela frente na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em jogo com o Corinthians, aí do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro acertando aí os últimos ajustes para anunciar a venda de ingressos. De novo, o Cruzeiro em campo num domingo, 8h30 da noite. Hein? Esse horário aí o Cruzeiro atuou em muitas partidas e vai atuar mais uma vez assim que retornar lá de Caxias do Sul. Vamos ver o que a diretoria do Cruzeiro vai fazer aí em termos de ingressos para este compromisso. Lembrando que o Cruzeiro treina hoje, amanhã será folga, aí a retomada no domingo e o Cruzeiro vai direto até o compromisso diante da equipe do Corinthians, sem mais folga, porque já foram 2 no início da semana e mais este sábado sem treino na Toca da Raposa 2. Claro que tem atividade para aqueles atletas
que ainda estão em recuperação no departamento médico ou ali na transição, que vão fazendo trabalho para voltar. Eu citei a recuperação ótima do Wanderson e ótima também está a recuperação do volante Henrique. O time sub-20 fazendo todos os testes físicos, os exames desta volta aos trabalhos, e o Cruzeiro que terá o Myron César, técnico do América, para comandar a categoria sub-20. O anúncio ainda não saiu, mas é fato que até a semana que vem ele já estará na Toca da Raposa para começar os trabalhos na categoria sub-20, na preparação para a disputa da Copinha. Para a gente fechar, Cruzeiro Feminino fecha hoje a preparação para o primeiro jogo da final diante da equipe do América. A partida neste sábado no Independência, mando do América, apenas torcida do América marcando presença. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.